Boa tarde, eu sou Ana Virgínia Balucê, repórter de Poder. Estamos aqui nesse dia calmo da política brasileira para discutir a recente crise que envolve o presidente Michel Temer, acusado por Joesley Batista de conhecer um esquema para comprar o silêncio do deputado Eduardo Cunha. Recebemos hoje para discutir os movimentos de rua a Carla Zambelli, do Nas Ruas, que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff. E daqui temos o Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares, que organiza uma manifestação em desagravo ao ex-presidente Lula em Curitiba. Bom, a primeira pergunta que eu faço é: direita e esquerda parecem ter achado, enfim, um ponto de convergência no Fora Temer. É possível unir forças? Bom. Não, o único ponto que nos une nesse momento, que é o Fora Temer, mesmo assim, vários movimentos, dito de direita, os movimentos que apoiaram o impeachment da presidenta Dilma, não têm ainda uma posição unificada. Por outro lado, todas as entidades, são quase 90 entidades da Frente Brasil Popular e da Povo Sem Medo, já têm posição unificada de defender o Fora Temer e eleições diretas já. Então, nós temos um ponto comum, que é o Fora Temer, mas também temos divergência com relação à saída. Qual é a saída? O Temer sai, e daí? Eleição indireta ou direta? E até agora os movimentos de direita não se posicionaram com relação a esse tema. Então, há outros aspectos. Por exemplo, esses ditos movimentos defendem um Estado mínimo. Alguns deles apoiam claramente as reformas da Previdência Trabalhista. Temas que também nós somos contrários. Carla, então, há desunião na direita em relação ao que fazer daqui para frente? Eu acho que desunião não, mas talvez o time, né, dos movimentos sejam diferentes. O movimento Nas Ruas, por exemplo, está aguardando ainda os áudios e o posicionamento oficial do presidente Temer. Eu acho que se os áudios o comprometerem, se houver de fato, porque todos têm direito à defesa, né? A gente defende isso, defendemos isso no caso da Dilma. Com o impeachment dela, o direito de defesa dela não foi cerceado. O movimento Nas Ruas existe desde 2011 e de 2011 até 2015 nós não pedimos o Fora PT, né? Nós éramos contra algumas pautas, pedíamos que o mensalão fosse julgado, mas a gente não começou com o Fora PT desde lá de trás. Então eu acho que a diferença aí básica entre esquerda e direita, as diferenças básicas são, primeiro, o direito de defesa tem que ser garantido para todos, assim como foi garantido para Dilma, também o do Temer. Ou seja, nós queremos escutar os áudios, queremos saber os teores desses áudios. A diferença também está, por exemplo, que quando sai algo na imprensa, a gente leva em consideração. No caso da esquerda, quando era o Globo falando mal da Dilma, não podia. Falando mal do Temer, não precisa apresentar nenhuma prova, tudo está valendo. E a questão toda também acho que não é impossível juntar, não só pela questão das reformas, mas se a gente sair nas ruas, eventualmente para um Fora Temer e prendam todos, Lula e Dilma vai estar nesse bolo. E a esquerda tem fã-clube de corruptos, a gente não tem. Então, fica um pouco difícil realmente juntarem as pautas. Raimundo, a esquerda tem fã-clube de corruptos? Não tem fã-clubes de corrupto. Nós somos favoráveis à investigação e que investigue todo ato de corrupção. O que nós discordamos é que no ano passado tentou-se passar a ideia para a opinião pública de que corrupção existia só no PT, só no governo Dilma, só no PT. Esses fatos revelados ontem comprova que a corrupção é um problema sistêmico do Brasil. Portanto, jogar só a culpa não é de uma agremiação partidária, de um partido único, o problema da corrupção. Então, que se investigue todos, e por isso que nós defendemos há muito tempo financiamento público de campanha para poder, de fato, deixar a política ser sequestrada pelas empresas, pelo grande capital. Então, também aqui está uma grande diferença. Nós, inclusive, há muito tempo, a Central de Movimentos Populares
e outras entidades do movimento social defendem uma constituinte exclusiva para a gente reformar o Estado brasileiro, que não é um problema de partido político, não é um partido de direita ou esquerda, mas é o próprio processo de democracia no Brasil, a forma de como é escolhido nossos representantes, desde um vereador de uma pequena cidade, independente de partido político, até a presidência da República, é permeado por interesses particulares e não interesses coletivos e públicos da população. Agora, Raimundo, por muito tempo essa ideia de uma lava-jato seletiva, que teria, digamos, predileção pelo PT, vingou entre a esquerda. Com as últimas 24 horas, essa ideia foi para água abaixo? Pois é, mas foi responsabilidade da Lava Jato. Os dois donos da Friboi não foram no juiz Sérgio Moro, foram direto lá em cima na Procuradoria. Porque foram privilegiados os envolvidos. Né? Então, a operação é a mesma. Então não adianta isso, o Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, falou, aqui está fruto, foi nós que investigamos. E a prisão do Cunha? Prisão do Cunha, um problema da prisão do Cunha também. Não, você não prendeu o Cunha. Se Aliás, eu destaco aqui que assim, o que nós estamos defendendo enquanto Frente Brasil Popular, Central de Movimentos Populares, é a imediata renúncia do presidente Michel Temer, porque ele já não tinha condições políticas de governar o país diante da crise econômica, da crise de corrupção. Para o impeachment dele, quer dizer, os cientistas políticos dizem que precisa 4 elementos para provocar o impeachment: corrupção, crise econômica, baixa popularidade e perda de apoio parlamentar. O presidente Michel Temer, envolvido ele próprio e vários ministros, 8 ministros, em corrupção, crise econômica, sem resolver o problema da crise econômica, baixa popularidade, abaixo de 10%, e ele ainda sustentava no ponto que é a perda, a base parlamentar, que parece que dissolveu ontem. O senhor concorda com essa fórmula desses 4 pontos? Eu concordo. E isso não se aplicaria também a Dilma Rousseff em 2016? Não, então, mas a Dilma Rousseff foi impeachmentada por pedalada fiscal. O ato que causou o impeachment da presidenta Dilma foi pedalada fiscal. Não é um ato de corrupção, foi atos administrativos, que é questionável do ponto de vista de mérito. Mas numa fórmula política, não uma forma técnica. Não, mas a forma técnica, no caso do Temer, é corrupção pura, obstrução da justiça e praticando atos para calar um presidiário, que na verdade, diga-se de passagem, foi o principal articulador do impeachment da presidenta Dilma, na Câmara dos Deputados, quem liderou, quem presidiu aquela sessão de 17 de abril de 2016, que abriu a admissibilidade, e um outro que foi também um dos principais apoiadores dele, o presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves, foi afastado e corre risco de ser preso nas próximas horas. Então, duas figuras, digamos, de proa, de sustentação desse governo, estão fora, carta de baralho, o que o Temer está fazendo ainda. Carla, a senhora falou que você pretende esperar os áudios para saber, enfim, qual que é o posicionamento nas ruas em relação ao presidente Temer. Caso os áudios comprovem o que se sabe até agora, o que o Joesley Batista teria dito, qual seria a melhor saída? Seria a renúncia do presidente? Acho que é a forma mais rápida, né? É a mesma forma que a gente defendeu na época da Dilma. Queria só comentar um pouco o que o Raimundo comentou, que essa fórmula, né, dos 4 pontos, todos eles se aplicavam à Dilma também, né? Tanto se aplicavam que na mesma delação que agora se fala do Temer, a Dilma também está envolvida recebendo 30 milhões de reais, enquanto a Aécio recebeu 2 milhões. A diferença entre a esquerda e a direita é que a gente não saiu às ruas para defender o Cunha. O Cunha foi preso e a gente aplaudiu o juiz Sérgio Moro. Se o Aécio for preso agora, que já foi solicitada a prisão dele no plenário do STF, a gente também vai aplaudir essa prisão. Então, ninguém vai sair às ruas para defender o pobre Aécio, como fizeram com o Lula. Mas veremos um pichuleco em tamanho gigantesco. Mas vocês saíram das ruas após o impeachment da presidenta Dilma. Como vocês saíram na rua? Vocês sumiram das ruas. Não Me sumimos. Desculpem, Carla. Não sumimos. O 26 que vocês convocaram foi um fracasso. Raimundo, eu não te interrompi. Dia 4 Primeira coisa, ela saiu em agosto. Nós fizemos manifestação em setembro, em outubro e em dezembro, a favor da Lava Jato. Em dezembro, na Paulista tinha mais de 200 mil pessoas. Em março agora, pode ter sido um fracasso, e eu te digo por quê. Porque, infelizmente, o povo brasileiro só olha para o bolso. Desses 4 pontos, a crise econômica é realmente dos pontos que levam um presidente a perder popularidade e aumentar a possibilidade de saída do poder.
O que acontece é que a Dilma e o Lula, em 13 anos, eles conseguiram levar o Brasil a um patamar abaixo do que nunca se houve no Brasil em termos de desemprego, inflação, crescimento da taxa de juros, baixa do PIB. Em um ano de governo Temer, a gente já tem um PIB positivo, uma inflação caindo, o desemprego caindo, o valor do dólar caindo, ou seja, em um ano não tem como consertar um país quebrado. Mas acho que acredito que o governo Temer tem sim conseguido refazer a economia. E devo a isso o baixo número de adesão da população no dia 26/3. E também somado ao fato de que o tema lista fechada é um tema difícil para a população, não é palatável. Mas o fato não é, primeiro, não saímos das ruas. E segundo, não saímos das ruas para defender corrupto, coisa que a esquerda faz o tempo todo. Ontem eu fui até a Paulista e falei, fora Temer, Lula na cadeia. Quando eu falei Lula na cadeia, não pode. É tema proibido. Quer dizer, por que os corruptos da esquerda são santos? Enquanto o Aécio está lá, ninguém está na rua defendendo o Aécio, ninguém está na rua defendendo o Cunha. Por que essa diferença? Então, existe fã-clube, sim, dos bandidos da esquerda. Eu vou até passar a palavra em breve para o Raimundo. Primeiro, assim, a princípio, nenhum deles ainda foi condenado, então não são ainda corruptos, nem de um lado nem de outro. Mas eu só concordo num ponto que nós não vemos picholecos em tamanho gigante do Aécio Neves. E embora haja gritos de fora Temer, por muito tempo o alvo de qualquer manifestação sempre por excelência, figuras ligadas à esquerda, principalmente ao PT. Então isso não colocaria já um partidarismo na manifestação da direita? Acho que não, Ana, pelo seguinte. Primeiro que a gente não tem dinheiro para fazer boneco de todo mundo. A gente tem que estabelecer prioridades, né? O nosso dinheiro vem de doação de pessoas físicas, não vem nem de CUT, nem Central Sindical, não vem de Jorge Soros financiado pela esquerda nos Estados Unidos. Ou seja, o nosso dinheiro vem de doação de vaquinha que as pessoas doam de 20 em 20, de 30 em 30. Não pinga na nossa conta 80 mil reais, 100 mil reais de Central Sindicais. Nosso movimento é realmente social. A diferença dos movimentos sociais da esquerda, que são todos bancados por sindicatos, por partidos, etc. Quando você vai na nossa manifestação, você não vê bandeira do PSDB, nem do DEM, nem de nenhum outro partido. Mas nas manifestações deles de ontem tinha a bandeira do PSOL e tudo mais. Então, a gente não tem dinheiro para bancar boneco de todo mundo. Existe sim uma prioridade. A gente quer Lula na cadeia porque desde o mensalão ele é o chefe da quadrilha. E essa injustiça vem acontecendo ao longo de muitos anos. Se o PSDB, se o Aécio não for preso agora, e essa injustiça acontecer durante muito tempo, você pode ter certeza que a gente faz um boneco dele. É seletivo, sim, o combate que vocês fazem à corrupção, Carla. Quando o Aike Batista é solto, não tem ninguém lá batendo panela, não tem manifestação. Quando o Zé Disseu foi solto, aí aparece gente batendo panela. A gente fez boneco do Gilmar Mendes. Tem seleção. Cadê as panelas? Agora faz tempo o Eduardo Cunha... O boneco do Gilmar Mendes veio por decisão ligada ao José Disseu. O Eduardo mandou fazer com o Aike foi preso. O Eduardo Cunha foi solto. Não apareceu em nenhuma, eu não vi em nenhuma rede social, nenhuma televisão. Quando é do PT, aparece, vocês estão lá. O Eduardo Cunha, vocês se reuniram com o Eduardo Cunha, até ele era líder de vocês. Não era líder, então, não. Ele foi para a cadeia, ele era ninguém foi. Câmara, ninguém. Diferente. Então, você pediu para me interromper, agora eu peço para você não interromper. Não, mas você só não falou uma mentira, então. Não estou mentindo. Ele não era nosso líder. Quando o Eduardo Cunha foi preso, ninguém foi acompanhar ele dos movimentos de vocês para bater panela, enfim, na cadeia. Então, quando é alguém ligado à esquerda do PT, aí tem toda a movimentação. Então, infelizmente, o combate à corrupção que vocês fazem é seletivo. Como vocês passaram a ideia para uma ampla parcela da população de que o problema de corrupção é o PT, que o PT tinha, e eu não sou da direção do partido, eu sou filiado. Mas você defende o Lula. Vocês falaram, lógico que eu defendo o Lula, até agora não tem prova contra ele, não tem prova nenhuma. Mas prova contra o Temer tem. Contra o Temer, vamos ver, os áudios tem, ele mesmo falou vocês que se reuniu fora com o cara Temer, lá. nem ter ouvido Contra o o Aécio áudio. Neves não tem, ele reconheceu já, inclusive está afastado e não tem. Então, mas o fato concreto é de que, primeiro, caiu essa máxima que vocês pregavam de corrupção é coisa do PT, era coisa do governo Dilma. Afasta a Dilma, afasta o governo que acabou a corrupção. Está comprovado que não é. Você acabou de elogiar um governo que tem 8 ministros
envolvido em corrupção. O da Dilma tinha 23. O próprio presidente Michel Temer é envolvido em corrupção. E nós temos diferença de antes ideia... de discutir coisas que a justiça ainda não determinou, novamente reiterando, ninguém foi condenado ainda. Então, as provas nos ambos os casos... Mas ela falou do Lula. Em ambos os casos... Bom, o senhor também falou do Temer e do Aécio, então ninguém ainda tem uma definição da justiça ainda. Minha pergunta é, e depois? A esquerda defende, de alguma forma unida, em torno da direta já, que depende de uma PEC, de uma, emenda à Constituição para acontecer. Agora, caso venha o Temer ou renuncie, ou que os autos comprovem sua culpabilidade, o que a direita defende? O que o Nas Ruas defende? Eleição direta ou indireta? Empiricamente falando, o ideal seria a gente zerar o Congresso, zerar o Executivo e começar do zero mesmo. A questão toda é que a Constituição não permite isso. Nós somos legalistas. Uma PEC permitiria. Uma PEC permitiria. Mas enquanto não houver uma discussão sobre uma PEC, e a gente tem muito medo de se mudar a Constituição, isso pode gerar uma série de coisas. Nossa urna hoje, o TSE já disse que não tem condições de colocar o voto impresso. Nós não confiamos na urna eletrônica. Em 2018 daria tempo de ter uma urna eletrônica com o voto impresso mais confiável. Então a gente defende que as eleições... fraudes eleitorais? Acredito. Nós já fizemos congresso sobre isso, já trouxemos especialistas, já mostramos que é possível invadir uma urna eletrônica. Então, assim, existem discussões infinitas a respeito disso. Respeito quem não acredite, mas a gente teve uma invasão, 45 mil invasões de hacker na semana passada. Foram invadidos computadores de governos, de inteligência, e não se pode invadir uma urna eletrônica. Então, assim... não tem nenhum indício de que no Brasil tenha, pelo menos, significativamente fraudes eleitorais, assim como nos Estados Unidos também não tinha, e era um discurso recorrente do presidente Trump na época. Eu fico com muito medo, Ana, quando se fala que a Smartmatic, que é a nossa urna eletrônica hoje, é fabricada na Venezuela. Venezuela, que hoje todo mundo sabe que é um país ditatorial. Então, eu não confio numa urna eletrônica fabricada num país em que a ditadura é a base de governo. Então, eu acho que em eleições diretas agora, seria o mais sensato para a gente renovar o poder que está todo corrompido. A gente não tem bandido de estimação. A diferença entre nós e a esquerda é que nós não defendemos essas pessoas. A gente acusa a todos se houver provas. Partindo do pressuposto, só perdão interromper, porque a gente está com pouco tempo agora. Partindo do pressuposto de que a eleição indireta ocorra, porque com a Constituição que vai acontecer agora, caso a PEC não vingue, quem seriam os nomes ideais para que o Congresso escolha? Quem que vocês defenderiam? Ana, primeira é a questão de que uma PEC demoraria para alterar e convocar eleições diretas. PEC para retirar direito dos trabalhadores, reformar a CLT, acelera, pode. PEC para reformar a Previdência, colocar a dificuldade da classe trabalhadora ter acesso à Previdência, pode. Por que não pode agilizar uma PEC para permitir eleições diretas, dar ao povo eleitor, para exercer a sua soberania popular, para fazer eleições diretas no Brasil? Nesse sentido. Não, mas há tempo hábil, pode fazer um processo rápido, sereno, para que possa, celeridade, para poder aprovar uma PEC e para sair. Eu defendo o candidato Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato, se eleição agora ou em 2018. Nós queremos que as eleições sejam antecipadas. Mas numa eleição indireta escolhida eleição indireta, não. Nós não trabalhamos com essa possibilidade, nós vamos permanecer nas ruas hoje, sábado, domingo, enquanto primeiro a renúncia do presidente Michel Temer e segundo fazer um processo rápido de aprovar essa PEC para que tenha eleições diretas no país para restabelecer o voto popular, a soberania do voto. E Carla, no nosso caso, se houver qualquer tipo de indício de que o Temer cometeu o crime e não renunciar, a gente pede impeachment, a cassação, a renúncia, seja o que for, mas seria um fora Temer, desde que haja indícios de fato. E nesse caso, a gente defende eleições indiretas, que a Constituição permite, e não temos candidato. É muito complicado hoje, com a delação como está acontecendo, a Lava Jato como está acontecendo, a gente defender um nome. A gente defenda que seja um nome que esteja fora da Lava Jato, que não tenha nada pesando contra ele e que seja uma pessoa presidenciável, que é muito difícil encontrar no nosso país. Tem se falado aí no nome do Caiado, que é um nome que os movimentos de direita gostam bastante, mas nada ainda tem sido... A gente não parou para conversar sobre isso. Bom, assunto inesgotável. Infelizmente, o nosso tempo não poderia dizer o mesmo. Chegamos aqui ao nosso limite. Queria agradecer a participação dos dois. Tenho certeza que nos veremos em breve
Ainda tem muita água para rolar. Bom, então ficamos por aqui. Muito obrigada a todos os nossos espectadores. E é isso. Uma boa tarde para todos. Boa tarde.